A Ponte mereceu a vitória. E eu me confesso surpreso. Eu estava muito preocupado com o jogo. Sim. Extremamente preocupado, porque a Ponte perdeu a sua base titular, né? E a gente demonstrava, e eu falei isso aqui, e assumo que em condições normais, dentro das dificuldades que o jogo oferecia, que a Ponte não era a favorita, que o empate era e poderia ser considerado dentro das circunstâncias e com os desfalques que a Ponte teve no jogo, o empate poderia ser considerado um bom negócio. Aí veio o jogo, o time organizado, um time sabendo aquilo que queria dentro de campo, um time extremamente concentrado e contra um adversário que produziu tecnicamente muito pouco, sobretudo no primeiro tempo, a ponto de não ter, assim, ameaçado praticamente a meta do Kaique França. No segundo tempo foi diferente. Mexeu bem o Edson Só, já de saída para início do segundo tempo. Ele tirou o Vitão e veio com o Serginho. Quem é o Serginho? O Serginho é um meia, né? É um meia ofensivo. Então ele tira um volante e já solta o time para cima da Ponte. Então teve, por exemplo, uma bola cara a cara do Chutes com o goleiraço da Ponte, o Kaique França. Cara a cara. Tudo bem, teve mérito, sim, do arqueiro pontepletano, que sai fechando o ângulo. Mas o Chutes tira dele e ela passa lambendo o poste. Então o segundo tempo mostrou alguma dificuldade. Mas ainda assim, em nenhum momento a Ponte perdeu o controle do jogo. Fez um meio de campo com Fraga, Amaral, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, revezando com dois meias, qual aquele que chegava mais próximo da linha ofensiva, formada pelo Guipira e pelo Eliel. O Guipira mais derivado pelo lado esquerdo, né? E o Eliel centralizado. Quem é que chegava? Ora chegava o Matheus Jesus, ora chegava o Cássio Gabriel. Então um time bem armado, um time sabendo o que queria. E o Matheus Jesus, eu estou falando de Matheus Jesus e Cássio Gabriel, ele chegou no primeiro tempo mais vezes à linha de cabeça de meia-lua e entrada de grande área adversária do que propriamente o Cássio Gabriel. E a gente nunca considerou o Cássio Gabriel um volante, um segundo volante, um terceiro volante, e sim um meia. Mas o Matheus Jesus, ele é de origem um segundo volante. Só que na Ponte, depois que ele retornou agora da suspensão, ele tem aparecido muito mais como um meia do que propriamente como um segundo volante que chega de surpresa. Então, com a ausência hoje do Elvis, o Matheus Jesus é que em muitos momentos da partida conduziu a bola e fez com um estilo diferente, canhoto, enquanto que o Elvis é um jogador destro, se posiciona um pouquinho mais à esquerda e o Matheus Jesus mais centralizado, mas na função, na obrigação, na responsabilidade de fazer a transição meio-campo-ataque, hoje o substituto do Elvis foi muito mais o Matheus Jesus do que o Cássio Gabriel, que às vezes vinha por trás, empurrando o compartimento de meio-campo ofensivo da Ponte, que era o Matheus Jesus, um pouco para frente. E quando havia a inversão, que o Matheus Jesus fazia a volta, aí o Cássio Gabriel se infiltrava. E isso gerou, claro, um desconforto muito grande e uma confusão muito grande na marcação do Linense. Se foi orientação do Hélio dos Anjos, ou se foi uma iniciativa dos jogadores, ou se foi circunstâncias do próprio jogo, a gente vai entender, talvez se isso for perguntado, ou talvez se o Hélio dos Anjos abordar este assunto. Mas a verdade é que essa inversão, esta alternância chegando à frente entre o Matheus Jesus e o Cássio Gabriel, me pareceu um fator determinante, preponderante, para que a Ponte chegasse a bom termo. E numa dessas inversões, a Ponte já vencia por 1-0, estava assanhado no jogo o Linense, já tinha demonstrado
que tinha subido as suas linhas, mas aí a Ponte desceu numa oportunidade isolada e o goleirão, João Gabriel, foi sair jogando e errou. A bola se ofereceu para o Guipira, para frente da linha intermediária ofensiva da Ponte, e ele serve o Cássio Gabriel, que com muita tranquilidade ajeitou, levantou a cabeça a uns 8 metros da entrada da grande área, mais pelo lado direito, centralizado, mas um pouquinho derivado para o lado direito, bateu com o lado de fora do pé, a bola fez uma curva, o goleiro João Gabriel foi um pouco atrasado, foi com o braço meio curto, mas não dá para a gente tirar os méritos da batida e do planejamento do lance do Cássio Gabriel, que tentou fazer o gol e fez. Ali, o Linense, que estava assanhado, arrefeceu, aí o Hélio começou a dar uma oxigenada no time, trouxe o Mailton na do Matheus Jesus, mas o Mailton fez sim uma segunda linha ali pelo lado direito, sem a bola ele fechava, tentava encurtar os espaços do meio campo, e aí trouxe o Maurício na do Cássio Gabriel, e o Maurício se posicionou um pouco mais atrás. Aparecia como elemento surpresa, mas formava ali uma trinca com o Leonaldo, que também entrou, com o Amaral, e ele e Maurício fechando os espaços da equipe do Linense. Em cima disso, o Linense tentou, jogando em casa, pela obrigação de quem está dentro dos seus domínios e perdendo o jogo, tentou meter alguma pressão, mas não conseguiu. A Ponte coordenou muito bem as suas ações, administrou bem o jogo e em nenhum momento perdeu o controle do jogo. E fora um lance isolado, uma quebrada de bola do goleiro do Linense, de um desvio de cabeça, que meteu os chutes cara a cara com o Kaique França entre os dois zagueiros da Ponte, que estavam muito à frente e não conseguiram alcançar, não conseguiram acompanhar os chutes. Grandão desengonçado, centroavante da equipe do Linense, que entrou no segundo tempo, ele saiu cara a cara e perdeu o gol. Porque o Kaique fechou bem, ele tirou, ela passou muito próxima do poste esquerdo da Macaca. Fora esse lance, nenhum lance mais agudo, nada de mais importante, e aí, obviamente, não dá para o Linense contestar e para nenhum de nós aqui deixarmos de reconhecer que o placar é absolutamente um reflexo real e fiel daquilo que aconteceu dentro do jogo. Ou seja, durante os 90 minutos, um time mais organizado e com o controle do jogo e saindo para jogar à vontade, como se estivesse dentro de casa. Esse time é a Ponte, que estava fora, contra um time que tentou, mas mostrou muita limitação técnica e que se curvou diante do bom posicionamento e da boa organização tática do seu adversário. Para mim, Edu, ao final, absolutamente transparente, insofismável resultado. Ponte, para mim, surpresa. Pelo time da Ponte que foi a campo. Para mim, surpresa. Ponte 2, Linense 0.